Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 1º de agosto de 2021, mais um dia, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as nossas questões emocionais, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre a pandemia. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e todo domingo eu converso um pouquinho aqui com vocês sobre algum tema que eu acho importante. Primeiro, eu quero agradecer demais a todos vocês que puderam estar ontem no nosso encontro conversando sobre o suicídio. Foi muito especial para mim. Eu gostei demais desse tempo, de ter passado essa tarde com vocês, das trocas que tivemos. O pessoal fala para mim, né? Fica gravado, eu não pude estar. Gente, eu não gravo esses encontros, porque eles são bem pessoais. O que acontece ali é tão único. Então eu não gravo, mas nós sempre estamos nos encontrando. Inclusive no final agora de agosto, nós vamos nos encontrar para conversarmos sobre a compulsão alimentar. Então, você que deseja estar conosco, conhece alguém que gostaria de compartilhar esse encontro que vai ser no último sábado agora de agosto, fiquem à vontade, compartilhem e vamos passar um tempo juntos. É um tempo também da gente se conhecer um pouquinho mais, ficar por perto. Quanta gente boa, bonita, quanta gente bacana que eu tenho conhecido através desses encontros, eu fico muito feliz por isso. Temos também nossos grupos de encontro do Winnicott, que quem deseja estudar o Winnicott, esse já é um grupo mais para profissionais, para estudantes, que são técnicas terapêuticas. Também nós temos esses encontros durante a semana, grupos de supervisão. Me procurem, que daí eu explico tudo certinho para vocês. E hoje, gente, eu vim falar aqui sobre as crianças, sobre o retorno às aulas e sobre algumas questões que eu tenho percebido e gostaria de compartilhar com vocês. Nesse tempo de pandemia, todos nós passamos por adaptações nessas novas rotinas, aula online, trabalho de casa, tanta coisa aconteceu na nossa vida, né, gente, nesse tempo. Agora nós estamos num período de mais contato social, com o aumento das vacinas e a abertura agora das escolas, que eu acho que é necessário a gente continuar a nossa vida, claro, com todos os cuidados sempre. Mas emocionalmente pode acontecer algumas coisas com a gente adulto e com as crianças também. A gente ficar um pouco receoso, se sentir inábil ou se sentir estranho ou estranha em se relacionar aí de novo com as pessoas. Tem muita gente que parece que se acostumou a ficar em casa, parece até que não quer se relacionar mais com as pessoas. É muito comum isso, aliás. A gente tem que voltar para se reaquecer, para a gente ir lidando novamente com a convivência, que toda convivência tem os seus desafios, mas nós temos que superar os desafios, porque é nessa troca de um com o outro que a gente cresce, que a gente aprende. Então é bem importante os relacionamentos e a gente cada vez mais todos nós temos recursos para se relacionar. É na convivência que a gente cresce. E as crianças, agora retomando as aulas, elas podem ficar inseguras nesse retorno. Algumas ansiosas porque vão ver os amigos e querem estar perto, outras inseguras com um pouco ainda de medo do Covid, com preocupações, as crianças ficando preocupadas, porque as crianças têm sentimentos e elas sabem tudo o que está acontecendo. Por isso que é bem importante a gente conversar com as crianças e nós pais, os adultos, temos que ser aquelas pessoas que vão dar o suporte e reassegurar para elas que está tudo bem, que estamos por perto, falar dos cuidados, mas a gente tem que passar confiança para elas que está tudo bem. Só um parêntese, gente, isso eu falei ontem no dia do suicídio, falei essa semana no programa de rádio que eu fui convidada a participar também, que nós precisamos incluir as crianças nessas questões todas que estão acontecendo, inclusive na questão do luto. Quando alguém próximo, quando perdemos alguém próximo, as crianças elas precisam ter acesso a essa informação, elas precisam participar do processo de luto. As crianças têm sentimentos e elas precisam demonstrar esse sentimento. Se elas não têm oportunidade de mostrar, elas vão demonstrar nas atitudes.
de rebeldia, de alimentar, insônia, começa a ter pesadelo, elas começam a ficar às vezes mais agressivas ou mais quietas se elas não têm oportunidade de demonstrar os sentimentos, e a criança precisa demonstrar. A gente precisa dar espaço para elas conversarem. Se elas não conseguirem dizer o que elas estão sentindo, elas podem desenhar. O desenho é uma forma linda de expressão dos sentimentos. A gente entrega folha de sulfite, lápis preto, lápis colorido, canetinha e pede para eles desenharem o que eles estão sentindo. Isso serve tanto para a questão do luto, como para a questão se a gente percebe se eles estão sentindo alguma coisa que a gente não sabe o que, pode pedir para as crianças desenharem. Façam isso, vocês vão se surpreender com o conteúdo que aparece em desenhos. A gente pode pedir para eles fazerem um desenho, contar uma história daquele desenho e a gente conversa. Sempre é a expressão do sentimento deles, embora eles possam usar outros personagens, é sempre a expressão do sentimento deles ali no papel. E isso é muito importante, as crianças precisam ter espaço para conversar. Fechando esse parênteses do luto, mas aproveitando isso, nessa questão do retorno às aulas, os sentimentos deles também a gente precisa conversar. Eles também precisam expressar, eles podem desenhar, a gente pode puxar assunto com eles e permitir que eles falem. Pode acontecer de, nesse processo, eles quererem levar algum objeto de casa que dá segurança para eles. Isso pode acontecer também com as crianças pequenininhas que estão indo pela primeira vez na escola. E nessa pandemia, como as crianças ficaram bem afastadas, muitas ficaram só online nesse processo de poder estar na escola, né, e em casa. Alguns pais puderam ter essa opção e alguns ficaram online o tempo todo. Então, nesse retorno pode dar essa insegurança e esse medo também, não só do Covid, mas o estranhamento de estar com outras pessoas. Então, muitas crianças têm apego, eu até separei algumas coisas aqui, por exemplo. Tem criança que tem um bichinho como esse, um ursinho, que elas vivem agarradas neles. Isso o Winnicott chamou dos objetos transicionais, aquilo que a criança segura, que dá segurança para ela. Por exemplo, um bichinho assim, por exemplo, um ursão assim, por exemplo, uma ovelhinha assim, ou uma almofadinha. Tem criança que tem uma almofadinha, pode ser também um travesseirinho. Tem criança que tem um travesseirinho que ela fica grudada. Tem criança que tem paninho, que elas ficam cheirando, ficam fazendo pontinha, ficam enfiando no nariz. Tem criança que tem, e isso é muito bacana. Tem criança que tem também bonecos assim, como a bruxa. Que, aliás, também um outro parênteses, tem pais que ficam preocupados que a criança brinca com brinquedos que parecem ser agressivos, falar, não queria que tivesse bruxa. É muito bom, porque eles expressam a agressividade, expressam o medo, eles usam os brinquedos para expressar os sentimentos deles. Outra forma das crianças expressarem os sentimentos, que nem eu falei do desenho, é pelo brincar. Na brincadeira, a gente pega muita coisa do que eles estão sentindo e a gente pode conversar com eles. Mas falando do objeto transicional, que são objetos que a criança tem, porque quando ela tá o objeto acontece assim, quando ela tá se separando da mãe, ela se agarra em alguma coisa. Isso é um processo que o Winnicott explica, quem tiver interesse, no livro O Brincar e a Realidade. O Winnicott, ele criou a teoria do amadurecimento e ele que criou o tema fenômenos transicionais e objetos transicionais. Esse é um tema bem original dele. Então, para a gente entender um pouquinho e poder ajudar nossas crianças, quando a criança nasce, ela e a mãe, a criança sente que ela e a mãe é uma coisa só. Com o tempo, no desenvolvimento, ela vai vendo que a mãe é separada dela e que tem um mundo ao redor dela. Então, ela, quando começa a notar isso, são os momentinhos que começa flashes disso. E a criança tem fenômenos, que a gente chama dos fenômenos transicionais. O dedinho na boca,
Isso que a criança faz com a boca, que quando ela não está perto da mãe, ela está se ocupando com isso. Conforme elas vão crescendo, elas vão conseguindo pegar coisas e vão agarrando em objetos, como essa mantinha, esse cachecolzinho, pode ser mantinha, fraldinha, seja o que for. Isso, quando a mãe não está perto, ajuda bastante, porque é como se sentisse uma presença onde ela está agarrada ali, que está no controle dela, que ela segura, né? Igual a criança quando começa a engatinhar, que ela engatinha um pouquinho e olha para trás para ver se a mãe tá lá. Engatinha mais um pouquinho e olha para trás. De repente ela volta correndo e vai para o colo da mãe. Então essa separação que acontece com a mãe, muitas vezes o objeto ele entra nesse lugar para dar essa segurança. Então, por que eu tô com essa conversa toda? Se a criança estiver agarrada num objeto, coloque na mochilinha dela. Coloque o objeto na mochilinha dela e fala que ela pode pegar na hora que ela quiser na escola. Isso dá uma segurança, uma lembrança da casa. Isso pode fazer ela se sentir segura, uma vez que ela vai estar passando por essa separação. E esses objetos são bem importantes. Nunca suma com esses objetos da criança. Tem gente que acha que está muito velho e quer já jogar fora, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque esses objetos a criança deixa naturalmente. O Winnicott fala que a criança deixa depois lá no fundo do baú, mas ela sabe que está lá. Se algum dia ela precisar, ela cavoca lá e pega de volta. Por isso é importante que ela tenha, até uma hora esse objeto some, a gente nem sabe direito como sumiu. Mas é muito importante que ela permaneça com ele até ela realmente largar e esquecer mesmo, e esse objeto não tiver mais sentido para ela. Mas nesse momento de transição que elas estão voltando para a escola, é muito importante que a gente dê segurança, que a gente possa passar para elas confiança. Se elas quiserem levar um objeto como esse, deixar com que elas levem, né? Enfim, esse é o recadinho para hoje e fiquem à vontade para comentar aqui, para contarem aí sobre a realidade de vocês, quem desejar, e a gente vai conversando um pouquinho por aqui também, tá bom, pessoal? Desejo uma ótima semana a todos vocês e que a gente continue aqui por perto, tá bem? Um abraço, até mais!